Olá, meu nome é Bruno Cidadão e hoje nós estamos começando a disciplina Empreendedorismo. Eu quero que você tenha em mente que durante essa disciplina nós vamos abordar vários conceitos, mas nenhum deles foge da sua realidade, porque há atos de empreendedorismo por toda parte, dentro da sua própria empresa, dentro talvez da sua casa, dentro talvez do seu círculo de amigos, há empreendedores, há pessoas que empreendem. Mas o que é empreender? O que é o empreendedorismo? O que é essa coisa de eu vou, eu posso, eu consigo? Será que é isso mesmo? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que o empreendedorismo ele é uma disposição para você realizar novos serviços, realizar a consecução de novos produtos, ou mesmo você começar uma nova empresa. Então, novos serviços ou novos produtos ou uma nova empresa. Mas além disso, nós também temos uma outra abordagem para o empreendedorismo, que é a inovação em processos. A gente vai, ao longo do tempo, ao longo das aulas, ter a oportunidade de falar detalhadamente sobre cada um desses pontos. A inovação em produtos, a inovação em serviços, a inovação em processos e a inovação em empresas já existentes, que pode englobar os serviços, os processos e os produtos, porém em empresas já existentes. Vamos esclarecer uma coisa. É muito comum que as pessoas elas assimilem o termo startup a empreender. Ou seja, se eu empreendo, eu estou criando uma startup. É verdade isso? Não. O empreendedorismo ele é muito mais amplo do que a criação de uma startup. E o que é uma startup? Nada mais é do que uma empresa, geralmente um negócio muito inovador, que tem um potencial de escalabilidade alto sem que os custos atendam aquela mesma demanda de escalabilidade. O que eu quis dizer com tudo isso? Sabe o Uber, que você baixa no seu celular e você pede um veículo? O Uber é uma startup. Só que à medida que você baixa o aplicativo, você não está aumentando os custos da empresa. Você não está requerendo, por exemplo, que a empresa contrate uma nova pessoa. Porque você vai utilizar o serviço da Uber para contratar o serviço de outra pessoa, no caso de um motorista. Então a empresa ela cresce sem que os seus custos cresçam na mesma velocidade ou cresçam na mesma proporção. Bom, é muito importante também que a gente consiga conceituar e identificar alguns modelos de startup que não estão tão ligados a essa coisa da inovação tecnológica, da informática, do uso do smartphone. Um modelo, por exemplo, de startup que pode ser utilizado neste sentido são empresas que de algum setor físico ou industrial, de algum setor que tem um trabalho menos virtual e mais pessoal, mais braçal, inovou em algum processo dentro da própria empresa, permitindo que houvesse um ganho de escala, ou seja, que eles pudessem atender mais pessoas, produzir mais produtos, oferecer mais serviços, sem que os custos aumentassem na mesma proporção. Para toda startup é necessário que exista inovação. Não há startup sem inovação. E o que é inovação? Inovação é fazer aquilo que precisa ser feito, ou seja, atender uma dor do cliente, atender uma necessidade de uma comunidade, de uma empresa, de um governo, a partir de uma solução diferente. Muitas vezes uma solução que pega algo já existente e faz uma adaptação daquele algo já existente para aquela necessidade local. Ou às vezes algo até mesmo que comece do zero, que saia realmente do zero.
Então, é muito importante que a gente tenha em mente esses conceitos: empreendedorismo, inovação, startup. São três coisas diferentes que têm uma interligação, obviamente, mas que precisam ser muito bem distintas para que a gente consiga ter um bom aprendizado durante essa disciplina. Pois bem, agora eu quero te convidar a pensar sobre o seu dia a dia. No seu dia a dia, tem alguém que você conheça que é empresário ou empresária, que começou um negócio que seja, por exemplo, a venda de doces, ou a comercialização do serviço de manicure, por exemplo? Existe alguém no seu círculo que começou um novo negócio recentemente? Bom, é bem provável que sim. Se tiver alguém que realmente começou, eu quero que você faça um exercício nesse momento. Pense nessa pessoa. Essa pessoa, ela se parece com você? Ela é gente igual a você? O que há de diferente nela para você? Talvez a sua resposta é nada. E, realmente, nós todos somos humanos, nós todos temos inteligência, nós todos temos capacidade para desenvolver qualquer tipo de negócio. Algumas pessoas tendem a empreender, outras pessoas tendem a trabalhar como funcionários. E é assim. Não há nada de errado em trabalhar como funcionário e não há nada de errado em empreender. O que o empreendedor precisa saber é que, antes de empreender, ele precisa ter noção dos desafios que ele vai precisar se submeter. O caminho do empreendedorismo, ele é um caminho tortuoso. É necessário, por exemplo, que o empreendedor dedique muitas horas do seu dia para fazer a sua empresa funcionar, para fazer o seu negócio funcionar. E muitas vezes com um retorno muito baixo ou inexistente nos primeiros meses. Nem sempre o empreendedor vai ter sucesso de primeira. Às vezes ele vai falir. Não é impossível, muito pelo contrário. É muito comum que se fale num primeiro momento. Mas tudo isso precisa ser encarado como um aprendizado, para que numa próxima oportunidade de empreender, haja a possibilidade daquela pessoa ter sucesso, ter êxito ali no seu projeto. Outra coisa muito importante que o empreendedor precisa ter em mente é a seguinte questão: se eu vou empreender, automaticamente eu estou excluindo as possibilidades de muitas vezes gozar dos mesmos benefícios que o empregado comum vai ter. Então, quando você abre um CNPJ, muitas vezes você não tem noção ainda de que abrir um CNPJ implicará em perder alguns benefícios que são destinados apenas a cidadãos assalariados ou não, que estejam que estejam somente registrados sob um CPF que não tem um CNPJ. Então, muitas pessoas não têm essa noção, acabam empreendendo por um desejo mesmo de fazer mais dinheiro e mais para frente elas acabam se perdendo e vendo que talvez ter continuado com o emprego de carteira assinada seria mais seguro para elas. Empreendedor tem pouca segurança. Não quer dizer que não tenha segurança, mas tem pouca segurança em relação a benefícios sociais, em relação a benefícios governamentais, por exemplo, para sua aposentadoria. O que não quer dizer, por exemplo, que o empreendedor não vá se aposentar. Ele pode se aposentar, sim. A questão é que as regras são um pouco diferenciadas. Então, se o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, alguém é um microempreendedor individual, tome bastante cuidado e os oriente em relação às diferenças entre quem vai aposentar sendo microempreendedor e quem aposenta sendo contribuinte do regime geral de previdência, que é para os assalariados. Bom, é muito importante também que você tenha em mente que o empreendedor não é um super-herói.
O empreendedor ele precisa se atualizar todos os dias e ele precisa aceitar que ele também tem coisas pessoais que precisam ser trabalhadas para que o seu negócio funcione. Então nós fizemos um pequeno paralelo entre o que é empreendedorismo, o que é inovação, o que é uma startup, quais os desafios e as preocupações que o empreendedor precisa ter. Parece ter sido um banho de água fria, e talvez até tenha sido, mas nós precisamos colocar os pés no chão e entender que o Brasil não é um país muito amistoso ainda do empreendedorismo. Então existem muitas normativas, existem muitas leis que acabam travando e burocratizando esse acesso das empresas a esse novo mercado, né, digamos assim. Então, o microempreendedor individual, o MEI, foi uma grande conquista. Hoje você consegue ter um CNPJ a partir da internet, você vai lá, faz um cadastro, você tem um CNPJ, mas quando a gente está falando de outros tipos de empresa, existe um processo mais burocrático, apesar de já haver um grande movimento para que essas aberturas de empresa passem a ser totalmente virtuais, para que o tempo de abertura da empresa passe a ser cada vez menor e assim o empreendedor possa ter mais facilidade para trabalhar. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso e a gente tenha noção do que está sendo feito e a gente continue fomentando isso, permitindo que as coisas mudem, certo? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o universo do que é empreender e caminhos para o empreendedorismo.